Amém, maravilha. Glórias sejam dadas ao Senhor. Puxa, temos percebido, né? Liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só há liberdade onde o Espírito do Senhor é presente. Só há liberdade quando o Espírito do Senhor tem liberdade. Que toda liberdade seja dada àquele a quem devemos dar lugar de liberdade, o Espírito do Senhor, né? Nessa manhã temos sido constrangidos já em nossos corações, né? Parece difícil dizer algo diante daquilo que o Senhor já tem se derramado, né? Meu coração está bem assim molhado, né? O Senhor tem molhado os nossos corações. Alguém ainda com um coração seco, o Senhor quer molhar o seu coração. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É um rio vivo. Esse rio é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele molha os nossos corações. E o Espírito Santo faz isso também. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor que o Espírito Santo produz na nossa vida. Glória a Deus. Aqui no Salmo 63, fala sobre isso, das águas e da sequidão, fala da sede. O Salmo 63, 63, verso 1. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, essa terra em que vivemos, esse mundo, que não é o nosso lugar, nosso descanso não é aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Aqui não é o nosso lugar. Essa terra está cansada, esse mundo está cansado, em todos os sentidos, né? Alguns usam essa palavra até mais usualmente como uma gíria, né? Cansado. Mas é verdade, esse mundo está em todos os sentidos esgotado, cansado, corrompido ao extremo. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles transgridem as leis, quebram, violam tudo, todas as regras. E por isso a terra está cansada. É uma terra seca, aqui é um deserto. Aqui não é o nosso lugar. E esse lugar seco provoca sede em nós, sede de Deus, do Deus vivo, do rio de Deus que inunda, daquele que é um manancial de águas vivas. Há uma sequidão na sua alma. Às vezes há uma sequidão e o Senhor pode te inundar, pode te suprir. Nós nascemos para a glória de Deus. E uma vez que nós nascemos para a glória de Deus, essa glória nos atrai. É por isso que há sede. Há uma sede de Deus. Veja bem, Deus fez todas as coisas de uma maneira assim tremenda, né? Maravilhosa. Aquilo que te enche e te sacia provoca fome e desejo em você. Te atrai, né? Daqui a pouco seremos tentados e atraídos pelo cheiro da comida sendo preparada. Atrai os nossos sentidos naturais, né? Porque Deus criou um vazio no estômago, né? E Ele criou o alimento também. E Ele também criou a fome. Ele que fez todas essas coisas. Não teria muito sentido Deus criar um estômago para não existir alimento, certo? E também não faria sentido existir alimento, existir estômago para ser cheio de alimento e não existir vontade de comer. E Deus dá a fome, o desejo, né? Agora, há um vazio na nossa alma que só Deus pode preencher. Há também
A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, né? Eu estou citando aqui Provérbios 20 e 27. Tem uma tradução interessante, a tradução brasileira, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada de Jeová. O espírito do homem. Você foi criado com corpo, alma e espírito. E nesse lugar, no nosso espírito, o homem já nasce apagado, desconectado de Deus, precisando ser vivificado, precisando receber vida. O homem se enche de comida, de bebida, mas continua vazio na alma. Então, assim como o alimento é para o estômago e há fome desejando o alimento, encher o estômago, há uma fome de Deus. E existe algo para encher esse lugar que a Deus pertence, o Senhor, a sua plenitude, a sua glória. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram carentes dessa glória, ou destituídos dessa glória. É por isso que a glória do Senhor nos atrai. Nós já nascemos necessitando dessa glória. Também é verdade fisicamente, né? Cada criança que nasce já nasce precisando se alimentar, né? Ela se alimenta ali no ventre de sua mãe de uma maneira assim gloriosa, né? Que o Senhor fez, todas as coisas ali. Mas quando é cortado o cordão umbilical e ela começa a se alimentar de leite, né? E já tem tudo preparado ali, já há aquele ardente desejo, né? Pedro escrevendo diz: desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual para que por ele vá descrescendo. E a gente vê isso, né, nos bebês, aquela ânsia para procurar o seio da mãe. Que coisa tremenda como Deus fez isso. E há esse anseio também da nossa alma por Deus. Precisamos nos alimentar do Senhor. Precisamos ser cheios do Senhor, né? Nós nascemos precisando ser cheios de alimento, mas precisando também ser cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Então, que o estômago seja cheio de comida, mas que o seu espírito seja cheio da presença de Deus. Então, há uma fome, há um desejo, que possamos dar lugar a essa fome pelo Senhor. Por isso que o homem procura em tantos lugares, né? Procura se encher de tantas coisas, mas tudo o que não for Deus não vai suprir, não vai saciar. Aqui em Isaías capítulo 43, nós vamos ver que Deus nos criou para a sua glória. Isaías capítulo 43, no versículo 7. De Isaías. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Fomos criados para a glória de Deus. Para o Senhor formar a imagem da sua glória em nós. Aquele que tem e reflete, que é a imagem do Deus invisível, é Jesus Cristo. Né? Nós vamos olhar, mirar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então o Senhor está nos transformando para ser conformes à imagem do seu Filho. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem pelo pecado foi distorcida. O homem ficou totalmente desconfigurado. Mas agora em Cristo, né? A continuação do versículo de Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente. Glórias ao Senhor. Então a justificação nos trouxe a continuidade desse propósito de Deus ter muitos filhos como o seu Filho Jesus Cristo. Para que ele hoje não é, para que ele seja, e hoje ele, Cristo, já não é mais o unigênito, o único Filho.
mas ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E por isso ele vem para conduzir muitos filhos à glória. O autor de Hebreus disse isso. Então você está caminhando na glória para a glória de Deus, para a imagem do Senhor. A gente fala de glória, não significa apenas resplendor, brilho, esses são aspectos, mas se trata de ficar mais parecido por dentro e por fora com Cristo. Por fora ainda vai ser o estágio final, como os irmãos disseram, o último estágio, a redenção do nosso corpo, Então, por fora nós vamos ficar como Jesus ali no Monte da Transfiguração. Marcos relata que as vestes de Jesus ali no monte, quando ele se transfigurou, a palavra no grego é metamorfose, ele metamorfoseou diante deles, mudou a sua aparência, e Marcos fala que os vestidos deles ficaram tão brancos como nenhum lavandeiro na terra poderia branquear. Marcos usa uma linguagem mais simples assim. Nenhum alvejante conseguiria branquear como Cristo ficou ali no Monte da Transfiguração. Isso é o que está proposto para nós, irmãos. Amém? Você crê nisso? Amém. Paulo diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Tudo vai se sujeitar a Cristo. O último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte vai ser engolida, tragada pela vitória de Cristo. E esse processo já começou na nossa vida. Ele já operou dentro de nós, está nos santificando e o final é a nossa aparência também ser transformada. Aleluia, glórias ao Senhor. Aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Glórias ao Senhor, irmão. Nós estamos nesse processo. Sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então há esse processo e o Senhor tem nos falado muito sobre a santificação, sobre o crescimento espiritual, como podemos crescer, desenvolver na fé. A salvação, ela é um desenvolvimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então há um desenvolvimento, há um progresso. O irmão Eric citou aquele texto que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ontem foi dito também que quem despreza os ensinos, as instruções sobre a santificação, os relacionamentos, está desprezando o Espírito Santo que veio para habitar na sua vida e te santificar. Então, se cada dia mais nós darmos lugar ao Espírito Santo, ele vai nos conduzir nesse processo de crescimento espiritual, de santificação. Isso é o que está destinado à nossa vida. O Senhor tem feito isso. Eu também mencionei, eu queria ler aqui uma palavra em Hebreus 12. Mencionei ontem sobre crescimento, desenvolvimento. Foi falado ontem, Hebreus capítulo 12, eu ler uma experiência aqui. Esse texto de Hebreus 12, ele nos exorta a correr a carreira que nos está proposta, desde o versículo 1, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Há uma carreira proposta. Devemos correr. E para correr bem, nós devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, eu tenho ficado assim maravilhado, de ver tanto amor de Deus pelas nossas vidas e tanto amor de Deus pelos mais novos, por esses jovens, por nossos filhos, de uma maneira geral. Quanto privilégio, quanta instrução eles têm recebido. Puxa, eu não tive essa instrução.
Eu não recebi todo esse suporte. Há uma palavra que diz assim, que aquele que é muito é dado, muito mais será exigido. E quando a gente lê essa palavra, a pessoa fica com medo e fala, não, então eu não quero saber de muita coisa, eu não quero receber muito que eu vou ser cobrado. Mas eu quero que você veja esse verso de outra maneira. Deus jamais ele vai te exigir algo que ele não te capacitou para fazer. Junto com a responsabilidade, com a carga, ele te capacita. A capacitação vem dele. Às vezes ele até tem um trabalho, o Senhor, de ter que nos descapacitar. Porque às vezes queremos cumprir aquela responsabilidade de Deus na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira. E aí jamais vai funcionar e jamais seremos abençoados. Então, às vezes, o Senhor tem que nos descapacitar para que a capacitação venha dele. Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus e não de nós. Mas o Senhor, tudo aquilo que ele pedir, né, aquele que muito dá, muito será exigido. O Senhor exige, mas algo que ele já te deu toda a capacitação. Ele te fortalece para cumprir, ele te capacita, né? Então, eu tenho ficado maravilhado assim, porque eu vejo que, né, eu vejo que hoje todos os jovens têm recebido essas instruções do Senhor, aqueles que estão noivos irão formar lares amanhã, aqueles solteiros que almejam também um casamento, né? Mas foi bem instruído aqui que em primeiro lugar é o Senhor. Então você, jovem solteiro, hoje você já está semeando aquilo que você vai colher amanhã no casamento e você vai precisar. Eu falo às vezes aos jovens solteiros, rapazes, né? Vocês precisam semear hoje a busca ao Senhor, provisão, receber subsídios espirituais, para amanhã você conseguir apacentar a sua esposa, ajudá-la, né? E digo às irmãs também, as irmãs jovens solteiras, é tempo de buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, muitos jovens hoje que têm tido um lar abençoado, né, tem tido uma casa abençoada, um casamento abençoado, eles começaram a semear lá atrás, quando solteiros. Às vezes nós vemos só a bênção, né? Você vai na casa de um irmão e você vê o quanto o Senhor deu a ele graça, e ele é cheio de Deus, cheio de vida, cheio de amor. Às vezes os mais jovens aqui não têm noção do preço que os irmãos mais velhos pagaram. Você chegou agora, puxa, que bênção, alegria, os irmãos, é uma glória, né? Como diz por aí, chegou agora já quer andar na janela. Mas você chegou e não tem noção de que foi com sangue que foi trilhado esse caminho, que agora o caminho está aplainado, mas tiveram que remover muitas pedras, tiveram que ter um trabalho terrível, semearam com muitas lágrimas foram derramadas. Mas agora você, jovem, então às vezes há esse pensamento assim, que bom, graças a Deus, os irmãos fizeram isso pra gente, né? Agora é só desfrutar, né? Não! Continua o mesmo ciclo. Hoje, você jovem, é hora de você pagar o preço, como seus pais pagaram. É o momento de você também trilhar esse caminho que os idosos trilharam. A gente vai ficando velho, né? A gente começa a falar de uma maneira antigamente. Ontem o homem falou antigamente, acho que eu já posso falar antigamente. Nós já temos, eu e o homem, temos a mesma idade, né? Meio século. Poucos irmãos. Mais passado que futuro. Irmão, você está achando velho também? Não, irmão, não. De maneira alguma. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Contudo, o interior se renova de dia em dia. Aleluia. Uma palavra de consolo. E tem também o salmo que diz ali que
aqueles que estão plantados na casa do Senhor, né? Ainda na velhice darão frutos. Aleluia! O velho, né, para Deus, velho é aquele que não cresceu, não amadureceu, né? Às vezes só ficou velho, mas não madurou, né? Não é maduro, né? Mas aquele que busca o Senhor, o jovem, tem muito jovem cansado, né? Tem muito jovem cansado. Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão. Porque não prevalecerá o homem pela sua força. Não é o vigor do jovem, né? Mas é o vigor de buscar ao Senhor, né? Foi falado até o exemplo da irmã Neuzedi, mesmo com alguma enfermidade ali, mas há fervor no espírito, ânimo pronto, o impulsionamento do Senhor, né? O Espírito do Senhor que produz força, força espiritual, né? Estamos falando de força não natural, força espiritual. Então, irmãos, aqui em Hebreus 12, ele vem falando de correr a carreira, depois ele fala de disciplina, e tem o verso 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. É o Senhor que nos fortalece, é que levanta as mãos cansadas, é o Senhor que restaura e fortalece os joelhos desconjuntados, né? É o Senhor. E aqui há um chamado aqui à restauração, à comunhão com o corpo de Cristo, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos caminhar com os irmãos. O lugar onde crescemos e desenvolvemos é na igreja, não fora dela, é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E o crescimento saudável, como eu estava dizendo, é a alimentação, né? O bebê vai se alimentando de leite, depois vai introduzindo alguns alimentos, né? E até chegar a comer um alimento sólido. O que te traz crescimento é a continuidade, é a frequência da alimentação, né? Traz crescimento, né? Falando fisicamente, de uma criança desenvolvendo. Então, assim, não é em si a correção, aqui fala de disciplina, de correção, mas não é exatamente a correção que te faz crescer, é a alimentação contínua, a comunhão. Porque, por exemplo, você perguntar na mãe de uma criança e falar assim: nossa, como seu filho está grande, né? Não é que eu estou dando bastante varada nele, ele está crescendo. Então não é exatamente a correção. A correção é para corrigir, talvez ela tenha que corrigi-lo para ele comer, porque ele não quer comer para crescer. Mas saudavelmente você cresce, desenvolve no corpo se alimentando. É uma continuidade. E assim como você come todos os dias, né, exceto se estiver jejuando, mas o que vai fazendo diferença é a continuidade, é a frequência contínua. Então, nada é assim, por exemplo, a palavra de Deus, nós precisamos todos os dias da palavra de Deus. É um alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todos os dias. Precisamos tomar a cruz, cada dia. Precisamos dar a misericórdia do Senhor, todos os dias. Por isso que elas se renovam a cada manhã. O povo saiu do Egito, né, o povo do Senhor, e depois o Senhor quis mudar a dieta deles. O Senhor não queria que eles ficassem se lembrando das coisas do Egito. Eles saíram com uma provisão do Egito e foram comendo aquilo. Quando passa mais ou menos um mês, aí eles começam a murmurar. O Senhor deixou no limite ali, quando foi acabando o que eles tinham trazido do Egito, eles começaram a ter fome.
Mas o Senhor quis deixar eles ter fome para poder sustentá-los. Então, o Senhor mudou a dieta deles. Não queria que eles comessem mais uma dieta egípcia. E eles ficavam lembrando, estavam cheios do Egito, tinham que ficar esvaziados, serem esvaziados do Egito. E o Senhor deu a eles uma dieta celestial. Fez descer pão do céu, o maná. Porque você é aquilo que você come. Você vai se enchendo, né? Você é o resultado lá dos exames lá que o médico pediu. É o resultado, muitas coisas ali do que você está comendo. Então o Senhor falou, vou encher eles de comida do céu, para eles ficarem celestiais. Aleluia. Fez descer o maná. E era cada dia. O maná era cada dia. Se alguém pegasse o maná e recolhesse mesquinhamente, né, de uma maneira mesquinha, egoísta, eu vou guardar para amanhã, no seu dia de amanhã. Aí, se ele fizesse isso, no outro dia estava tudo apodrecido, dava bichos. Porque o Senhor fez assim. Porque o Senhor queria que o povo dele dependesse dele hoje e ele ia suprir hoje. E quando chegar amanhã, amanhã eu vou te suprir também. Mas e depois de amanhã, Senhor? Espere em mim depois de amanhã que eu vou te suprir também. Por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quando chegar amanhã eu tenho que orar de novo. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-me hoje também. Depender do Senhor todos os dias. Então é algo contínuo. O Senhor opera dessa maneira. Então, por exemplo, o que vai te fazer crescer e desenvolver saudavelmente é o vínculo com os irmãos. Ontem foi dito isso, os mais jovens aprendem com os mais velhos. Né? O jovem aprendendo com o jovem, você pode ver o exemplo, alguma coisa, mas você vai aprender com os mais velhos. Então você tem que criar vínculo com os mais velhos. Não existe no corpo de Cristo, na igreja, uma diferenciação de classes por idade. Né? Eu conheço uma denominação, um grupo religioso que eles têm, e tem muitos lugares assim, né? Sábado, culto de jovens. Né? Muito cântico mais rápido, agitado, todo mundo pulando, bateria, todo vapor. Culto de jovem, vai todos os jovens. Aí eu conheci jovens desse lugar, né? Eles falavam, no domingo é o culto dos velhos. E aí não ia nenhum jovem. Aí os idosos, aqueles cânticos mais, ritmo de valsa. Ritmo de valsa. Né? É muito conveniente, né? Tem culto para todos os gostos e preferências. Muito bacana o que o homem inventa, né? Muito conveniente. Mas a igreja está dividida e eles não estão vendo. Está separado. Uma geração da outra. Jovem não anda com idoso, o idoso não anda com jovem. Estão divididos e não estão vendo. Mas na igreja, o corpo de Cristo não é assim. Né? Nós temos que ter comunhão, liberdade com todos, todos com todos, todos com todos. Né? Tendo comunhão, liberdade, aprendendo no Senhor. Estou falando aqui muitas coisas aqui práticas, né? Não estou lendo muitos textos, mas são conselhos assim, né, do Senhor. Então, aqui em Hebreus 12 há uma disciplina, no contexto aqui no verso 10, por exemplo, Hebreus 12, está falando dos pais terrenos. Fala assim, porque os pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este Pai Celestial corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Glória a Deus, que Ele tem nos corrigido para sermos participantes da sua santidade, da sua natureza. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Então, essa correção é para levantar as mãos cansadas. A disciplina do Senhor é para levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazer veredas direitas, para seguir a paz com todos e a santificação. É uma correção para voltar à comunhão no corpo de Cristo.
Então, não são as varadas que fazem crescer, a vara é para corrigir, para voltar à comunhão e se alimentar e crescer saudavelmente, né? E precisamos da correção, claro. Mas o que faz diferença é essa continuidade. Então, eu mencionei que há duas lavagens, assim. Nós fomos lavados, né? Estou tornando a repetir o que eu disse ontem. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? Dos nossos pecados. Mas agora há uma lavagem da água pela palavra. Na igreja, na comunhão, a palavra, eu preciso muitas vezes receber a palavra através dos outros. Senão não haverá um crescimento saudável. Senão eu vou me sabotar. Não, mas eu já estou lendo a Bíblia em casa, né? Eu já estou lendo a Bíblia na minha casa, igreja em casa, né? Um movimento aí de igreja nas casas, mas não é que está falando de se reunir nos lares, não. É a pessoa que quer ficar em casa sozinho, isolado. Né? Eu e minha família somos igreja e é o suficiente. Olha só, eu e minha família somos igreja e é o suficiente. Mentira isso, né? A igreja é somatória dos lares, somatória das famílias, enfim, poderíamos citar muitas razões bíblicas, né? Ontem o Almir disse isso, não deixar de congregar, né? Hebreus 10, 25. Não deixar de congregar, ainda mais quando está vendo que está se aproximando aquele dia. Aí que devemos congregar mais ainda. Eu estava considerando com os irmãos, né, no livro de Atos, ali, no início da igreja, após serem cheios do Espírito Santo. E aí eles começaram a se reunir. Que modelo eles tinham, né? Eu sei que eles queriam estar todos os dias juntos. Estavam juntos todos os dias, partiam o pão de casa em casa, também perseveravam na comunhão, no partir do pão nas orações, entendemos a ceia. E também comiam de casa em casa e não tinha três necessitado, tinham tudo em comum, em cada alma havia temor. E eles estavam juntos todos os dias. Né? Imaginem, estar juntos todos os dias. Porque eles queriam estar juntos. Não chegou ninguém dizendo assim, mas peraí, mas quem que colocou reunião todo dia aí? Quem que marcou isso aí? Não havia esse questionamento, não havia. Eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam com saudade. Mas você só passou um dia sem me ver, eu estou com saudade. Porque eles estavam se amando tanto, eles queriam estar juntos todos os dias. Eu acho que eles estavam pensando que Jesus já ia rasgar os céus e aparecer ali na hora, naquele contexto daqueles dias. Eles estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. Reunião todo dia. Nosso irmão está falando isso. Ai, será que alguém vai colocar reunião todo dia lá na minha localidade? Mas veja bem, né, irmãos? Ninguém colocou para eles, ó, eu acho que tem que ser segunda, quarta e sábado, enfim. Era o Espírito Santo movendo eles com sede, com desejo. Será como é que era aquela reunião deles ali? Será quantas horas duravam se reunindo? Não sei, não está escrito ali, né? Será quantos cânticos que podia cantar? Então, irmãos, é o Espírito Santo enchendo, nos enche de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o Senhor, irmãos. E é uma experiência de continuidade, né? É o cada dia, né? Como eu já disse. Não adianta assim, vou ficar a semana inteira sem ler a Bíblia, sem ler pelo menos um capítulo por dia, então eu vou ler um capítulo por dia. Mas eu vou ficar a semana toda sem ler, e leio os 7 capítulos no domingo, né? Ou, por exemplo, você tem que tomar o antibiótico de 8 em 8 horas, 3 comprimidos por dia, né? De 8 em 8 horas. Não, eu vou ficar 5 dias sem tomar, né? 3 vezes 5, 15. Eu vou tomar 15 comprimidos de uma vez, né? Que já tomei para aqueles dias. Funciona assim, né? Eu vou ficar um mês sem ir na academia, depois eu fico 2 dias direto, 48 horas, sem dormir, fazendo exercício, que eu vou ter resolvido.
As coisas não funcionam assim, então é a cada dia. Congregando. Vai morrer. É congregando a cada dia. Cada dia você está semeando, cada dia o Senhor está fazendo algo, né? E você não está vendo, mas o Senhor está te transformando, o Senhor está operando nas nossas vidas. Se você encontra um irmão que você não vê há muito tempo, ele talvez não vai falar com você, mas talvez ele vai falar de você, fala, puxa, aquele irmão cresceu, amadureceu, né? E você não percebeu. É algo natural, né? Mas não natural no sentido natural, é espiritual, né? Mas que vai acontecendo de maneira muito comum, muito natural, né? Mas é o Espírito Santo trazendo crescimento. Então basta você estar no lugar certo, né? Com as pessoas certas. Os que estão plantados na casa de Deus, eles serão sempre viçosos. Eles florescerão, né? Plantados junto às águas. Irmãos, há um rio que corre do trono do Senhor. Esse rio está no nosso meio, eu creio. Por onde quer que as águas desse rio passem, tudo é curado, tudo é sarado. É o fluir do Senhor como manancial de águas vivas, no meio dos irmãos, no meio da igreja. Um rio fluindo, esse rio vai nos lavando, vai nos purificando, né? Então a água, esse aspecto da água, do rio de Deus, da vida de Deus, como uma água nos lavando, nos purificando, esse segundo aspecto, o sangue de Jesus nos lavou, mas agora a lavagem da água pela palavra. Vamos ler esse verso, está em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Onde é que o Senhor está nos lavando, nos purificando? Ele está conosco em todos os momentos, irmãos. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para esse bem maior de sermos transformados à imagem de Cristo. O Senhor vai usar tudo, Ele está usando tudo. Ele está usando o esposo para tratar a esposa para tratar o esposo, os filhos para tratar com os pais para tratar com os filhos. Ele usa as circunstâncias, nada é por acaso, tudo, o seu trabalho, nada é por acaso. Os irmãos da sua localidade, né? Você às vezes vai pensar, puxa, mas aquela localidade que eu vou, não, lá é uma benção, a igreja em tal lugar, uma benção. Né? Não entre por esse caminho de amar mais os irmãos fora da localidade do que os da localidade. Não podemos cair nesse erro de tratar melhor os irmãos fora do que os irmãos de dentro. Misericórdia. Né? Lá é uma benção. Mas você não congrega lá, não vive todo dia lá. E aí você vive todo dia lá, você vai encontrar irmãos, né? Talvez isso aconteça com irmãos que se casam e vão para outra localidade, né? E aí, antes você conhecia dos retiros. O retiro, todo mundo é mais espiritual, né? Mas agora você vai conviver uma moça que foi morar em outra cidade, por exemplo. Eu acho que eu não conheço ninguém. Uma moça que foi morar em outra cidade, que se casou, e aí começa a conviver lá, e aí vai conhecer os irmãos no dia a dia. Vai ter circunstâncias, situações, né, que acontecem normalmente, que precisa exercitar o amor, a paciência, a benignidade, o perdão. Faz parte, né, normal do convívio. Então o Senhor usa todas as coisas para o nosso crescimento, tudo que está acontecendo. Você deve colocar, Senhor, para que essa situação? Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo me mostrar? E na dúvida sobre tudo, não queira entender tudo, você não vai entender, mas na dúvida sempre, se humilhe, se humilhe. Se humilhar, você nunca vai errar. E ninguém sabe se já se humilhou o suficiente, né? Ninguém vai chegar e dizer, não, mas eu já me humilhei bastante. Não preciso me humilhar mais. Não, sempre, todos os dias, você já acorda precisando se humilhar. Eu já acordo precisando me humilhar. Já é um dia que acordamos, hoje eu preciso me humilhar. Se humilhar diante do Senhor, né?
Então é uma coisa que é contínua, é todos os dias, né? Ao sermos alimentados com a palavra de Deus, Deus vai crescendo em nós, né? O Senhor vai crescendo, Cristo vai aumentando a nossa vida. Efésios 5, vamos ler aqui, versículo 25. Diz assim aos maridos, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Puxa, irmãos, esse verso aqui, né? Quando o Senhor diz que o marido tem que amar a esposa, mas só que ele diz que tem que ser como Cristo. Não vale de outra maneira. Né? O marido vai dizer assim, não, mas eu faço bastante coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, não ajudo ela com isso, eu amo ela dessa forma, dessa maneira. Mas aqui está falando, amar como Cristo. Não é de outro jeito. Tem que ser como ele amou. Aí é sério, aí ele levou a régua lá para cima, né? Ele jogou um padrão impossível, só Cristo mesmo, né? O marido vai dizer, Senhor, só se o Senhor vier aqui dentro de mim e amar assim. Realmente. O Senhor vai dizer, é isso que eu quero fazer. Eu quero entrar na sua vida. Saia esse amor seu que é seletivo, esse amor que não dá nem para chamar de amor, que é egoísta, e deixa eu amar através de ti. Porque Jesus sabe amar. Ele é o amor. Eu vejo que isso foi uma coisa que causou muita raiva e inveja nos religiosos da época de Jesus, foi por causa disso. Porque até então, antes de Jesus vir, os religiosos com as suas longas vestes, né? Aquelas porções das escrituras penduradas nas suas vestes, pessoa espiritual, né? Já imaginou você com um monte de versículos bíblicos amarrado na sua veste? Nossa, pessoa espiritual. Ela anda com um versículo na roupa dela. Perdão, irmãos, tem irmãos com a camisa, um versículo aí, evangelho. Mas, importante que está escrito dentro de você também, né? Não só na camisa. Mas, e aí eles eram espirituais, religiosos. Até então eles estavam bem. Até chegar alguém amando de verdade. Até chegar alguém que tinha compaixão perfeita, amor perfeito, longanimidade, autoridade de verdade. E aí Jesus prega ali no Sermão do Monte, no final eles disseram assim, viram que ele tinha autoridade, ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Aí os escribas e fariseus começaram a se encher de raiva, de inveja porque Jesus era cheio de amor. Nós não podemos ser tentados nessa inveja. Você vê uma pessoa tão cheia de Deus, tão cheia de amor, que você é tentado a sentir raiva. Você está cheio de problemas, cheio de coisas, você quer falar daquele problema, daquela confusão, e aí chega um irmão, descansa no Senhor, o Senhor vai operar. Aí porque você não queria ouvir isso, você quer ficar remoendo o problema, você quer ficar falando das confusões, do problema você soube que fulano de tal. Irmãos, ontem o Senhor nos advertiu, né, sobre o mexeriqueiro, né, o fofoqueiro, intrigante. Né? Eu tenho um exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo do irmão Paulinho lá de Curitiba, né? Todas as vezes, olha, eu já vi quantas vezes os irmãos chegar a falar alguma coisa, irmão, tem que ver como é que vai fazer, como é que vai resolver isso aqui. Paulinho, irmão, não é assim? Irmão, descansei, vai dar certo. Irmão, o Senhor está cuidando de tudo. Ele te desarma, ele desarma qualquer intrigante. O intrigante chega, não, Paulinho, mas tem que ver isso, que aquilo, que essa situação, isso não pode ficar assim, tem que ir lá falar com o fulano. Irmão, vamos orar aqui agora. Glória a Deus. Eu vejo Deus nisso, eu vejo o Senhor nisso tudo. Que haja cada vez mais pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Não joga gasolina no fogo, joga água, apaga o fogo da contenda, da intriga,
do disse-me-disse. Irmãos, eu estou aqui, não estou nem seguindo o roteiro aqui. Estão me vindo algumas palavras, alguns conselhos, né? Mas amém, irmãos, aqui diz amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ontem o Joanel falou algo tremendo, né? Numa frase, algo tão tremendo, assim, ele disse: o amor não mata, né? O amor morre. O amor não mata, ele morre. O amor se doa, né? E aqui diz que ele se entregou por ela, Cristo se entregou por ela, com esse propósito, para a santificar, o propósito. Santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E quem tem essa responsabilidade de incumbência do Senhor de nos santificar é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito opera pela palavra, né? E a palavra do Senhor é Espírito e vida. Então é uma lavagem pela palavra. Não é só a palavra escrita, mas é a palavra escrita que o Espírito Santo está revelando e trazendo como uma palavra viva. Não é só a palavra impressa, porque a palavra apenas impressa, a Escritura, os religiosos da época de Jesus sabiam de cor e salteado. Eles tinham um grande zelo pelas Escrituras impressas ali, né? Mas estava do lado deles a própria palavra encarnada viva, o verbo vivo. E eles não enxergavam, não viam. Jesus falou: vocês examinam as Escrituras noite e dia porque vocês consideram ter nelas a vida eterna. Amém. E elas testificam de mim, elas apontam para mim. E eu estou aqui, vocês não querem vir a mim para receber vida. O próprio Senhor, a própria vida, a própria Escritura viva estava ali diante deles. É como Jesus fala para Marta, né, naquela ocasião Ele fala para quem? Deixa eu ver aqui. João 11. Deixa eu ler aqui para não errar. Evangelho de João, no capítulo 11. E Jesus está tendo uma conversa com Marta sobre seu irmão Lázaro, que estava morto. No versículo 23, João 11, 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Eu acho maravilhoso isso aqui. Quando eu leio, eu fico... Puxa, ela cria, né, a ressurreição. Ela falou: eu sei que vai ressuscitar. Ela conhecia o ensinamento. Eu sei sobre a doutrina da ressurreição, Senhor, que vai ressuscitar no último dia. Ele falou: eu estou aqui, eu sou a ressurreição. Muito prazer, eu sou a ressurreição. Meu nome é ressurreição. Eu estou aqui. Você não está entendendo, Marta. Glórias ao Senhor. Aquele que é a ressurreição dos mortos está aqui. Ele está aqui. O Aniceto dizia assim: só vai ressuscitar os que já vivem hoje uma vida ressurreta diante do Senhor. Já tem uma vida ressurreta, essa vida que não morre mais, que se chama vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Ele está aqui. O Senhor é vivo, é presente. Então ali fala da lavagem da água pela palavra. Foi falado aqui do lavar dos pés, né? Já foi explicado, foi dito aqui que aquele que já está limpo não precisa lavar, senão somente os pés, porque os pés nossos caminham por esse mundo e nós, aonde nós somos livres dessa contaminação do mundo que quer ficar agarrado, impregnado, né? Impregnada em nós, essa sujeira, é na comunhão
nossos pés são lavados. Jesus disse isso, lavar os pés uns dos outros. O refrigério está na dispensação do Senhor no nosso meio, na igreja, na comunhão, recebemos refrigério. Então não há como ter uma vida saudável, um crescimento e desenvolvimento espiritual apartado da igreja, longe da igreja. Não há crescimento saudável, não haverá desenvolvimento espiritual. Porque precisamos exortar uns aos outros todos os dias. A Bíblia diz, exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmão, me perdoe, estou citando muitos textos e não estou lendo com os irmãos, né? Esse que eu acabei de citar está em Hebreus. Estou confirmando. E esse texto é mais uma experiência que fala de cada dia. Hebreus 3, verso 13, que eu citei. Antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Também é uma experiência de todos os dias, exortarmos uns aos outros, né? Então são experiências contínuas. Eu queria ler aqui também um texto que está em Êxodo 38. Êxodo 38. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Estou muito feliz porque o Senhor tem feito sempre, como sempre faz, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor faz além, né? Glórias ao Senhor. Aqui em Êxodo 38, no versículo 8, diz assim: fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Aqui está citando esse item, que era uma pia feita de cobre, ou na outra tradução vai dizer bronze, que ficava no tabernáculo que Deus tinha mandado Moisés construir, conforme o modelo que o Senhor mostrou para ele. Esse item, essa pia, ela fala dessa lavagem pela palavra. Os sacerdotes tinham que ir ali naquela pia, né? Eles iam primeiro, passavam pelo altar, né? No altar, o sacrifício, fala do perdão dos pecados. Então há uma purificação dos nossos pecados pelo sangue, né? Do sacrifício de Cristo. Mas ainda eles iam para a pia e havia essa lavagem. Então é essa representação de que eu já fui salvo, já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, então eu não preciso estar em comunhão. Eu já estou salvo, eu e Jesus, na minha casa, isolado, sozinho. Mas aí você não vai receber a lavagem da água pela palavra. O Senhor está fazendo isso no meio do seu povo, no meio da igreja, no meio do ajuntamento, no meio da congregação. Em Apocalipse, por exemplo, você vê ali as igrejas, são os castiçais, representados pelos castiçais, ou candelabros, e o Senhor é mostrado como aquele que passeia no meio dos castiçais. E da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Uma aguda espada de 2 gumes. Obrigado, irmão. É a palavra de Deus. É uma palavra, né, afiada. Não no sentido que as pessoas usam aí, né? Quando um distrata o outro, está afiado, hein? Está com a língua afiada. Mas o Senhor, Ele tem uma espada que sai da sua boca, é a palavra de Deus que penetra dentro de nós um poder de penetração, de exposição do nosso coração para nos curar. E aonde isso? Ele passeia no meio dos castiçais. Ele está no meio do seu povo, no meio da igreja. Então essa pia aqui, ela era feita com os espelhos das mulheres, né? Deve ser melhor que um espelho dos homens, né? Mas as mulheres, as mulheres gostam mais de espelhos, será?
É verdade, né? O homem às vezes esquece até de se olhar no espelho. Misericórdia. Aí às vezes a esposa que serve de espelho, ó, tá sujo aqui, ó, tá. Acontece assim. Mas a mulher olha bastante pro espelho, né? E aí pegou desses espelhos que são bons para refletir, fez uma pia que reflete. Uma brilhante ideia, né? Brilhante ideia. Mas é uma ideia boa, né? Você se lavar num lavatório que você está vendo seu reflexo. Já juntou o útil ao agradável, né? Você não precisa olhar para o espelho ali. Você já vê na própria água que te lava, você já está vendo as impurezas. E aí os sacerdotes iam lá para se lavar nessa pia, né? E eu acho que eles viam impurezas que eles nem achavam que tinham, né? Por exemplo, agora, nós estamos limpos aqui, né? Mas se você pegar esse guardanapo aí, um lenço e passar aqui, você vai ficar assustado, você vai ver alguma sujeira. Então aquelas impurezas eram reveladas ali naquela bacia, uma bacia de bronze. O bronze ou cobre representa juízo, o julgamento do Senhor. Ali onde você é visto, onde você está se vendo, e há uma água para te lavar, te purificar, ali também você está sendo julgado. Ser visto é ser julgado. Quando o Senhor vê, ele já vê com um olhar de aprovação ou reprovação. É na sua luz, do seu olhar. Os seus olhos são como chamas de fogo. Quando ele olha, aquilo para o que ele olha, ele ilumina, ele julga, ele vê. Então temos que andar de acordo com o seu olhar. Essa bacia está no nosso meio, irmãos. Você crê nisso? É uma bacia de bronze, onde as nossas impurezas são julgadas e purificadas pela lavagem da água, pela palavra. Estamos sendo lavados, irmãos. Né? Então tem aquela outra ilustração que eu já disse, né, algumas vezes. Um professor, às vezes eu repito, né? Às vezes vem uma geração nova ainda não ouvindo. Mas um professor querendo ensinar um aluno, né, uma lição, e esse aluno disse assim, eu estou estudando, mas não estou absorvendo nada, não estou aprendendo nada, acho que eu não estou retendo nada, né, como já disse uma outra ilustração, né, parecida com essa. E aí esse professor ensinou, falou, não, faz o seguinte, pega esse cesto aqui de bambu, você desce essa escadaria aqui, vai lá embaixo no rio, enche d'água e traz aqui para mim. E aí ele foi, desceu aquilo tudo, encheu o cesto d'água e veio trazendo, só que o cesto de bambu ali todo rachado, não era vedado. Então a água veio se esvaindo ali e quando chega aqui em cima o cesto está vazio de água. E aí, falou, e aí, o que você aprendeu? Aprendeu essa lição? O que eu estou vendo aqui que esse cesto não dá para isso não dá para carregar água não. Falou, não, volta e faz de novo lá. Aí vai, desce tudo de novo, enche d'água, vem trazendo a água escorrendo e ele chega... E aí, aprendeu a lição? Não. Ele falou, é o seguinte, o cesto ficou limpo. Você não viu que o cesto estava sujo? Eu pensei que era para carregar água. Não. É para a água passar pelo cesto. Ele ficou limpo. Então você pensa assim, não, eu não estou conseguindo absorver toda a Bíblia, eu não consigo guardar tudo, eu não decorei todo o sermão, eu não estou lembrando nada, mas a água passou por você. Porque a lavagem não é reter a água. Você toma banho e retém toda a água do banho. Imagina só, né? Ficar retido. É para a água passar. A água do banho é para passar, que é para lavar. É essa a função da água. Tem outra função também, de você beber água para se hidratar, né? Mas não beba a água do banho, né? A água do banho é para passar. E qual o efeito, então? Para te lavar, para te purificar. Então essa água aqui, da bacia de bronze, isso está hoje na igreja, amém, irmãos? Essa lavagem da água pela palavra. Né? Então os sacerdotes passavam por ali. E hoje todos nós fomos constituídos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Né? Todo cristão é um sacerdote.
E todos os dias a gente tem que ir à cruz e à bacia também. Eles iam pelo altar do holocausto, passava ali, depois ia à bacia. E todos os dias nós temos que ir ao altar, à cruz, a lavagem pelo sangue de Jesus e a bacia, a lavagem da água pela palavra. Precisamos todos os dias, né? Ainda que possamos considerar se o sangue foi vertido uma única vez pelos nossos pecados, mas ainda assim, todas as vezes que nós pecarmos, nós precisamos confessar ao Senhor. Todo pecado confessado, ele é coberto pelo sangue de Cristo. No dia do juízo serão revelados os pecados que não foram confessados e cobertos pelo sangue. Por isso não se pode ter pecado oculto. O pecado precisa ser confessado diante do Senhor para que o sangue cubra, né? Em outras palavras, cubra a vergonha da nossa nudez, como diz a Bíblia, né? Então, aonde que está disponível isso? Aqui em 1 João, vamos ler esse texto aqui. 1 João, aonde que somos lavados, aonde que há essa experiência do perdão dos pecados. Precisamos ir ao Senhor, nos arrependermos, se humilhar quando erramos, pecamos, nos arrepender. E há situações de pecado que precisamos pedir ajuda ainda a alguém. Precisamos pedir ajuda aos irmãos. Há situações, como ali em Tiago capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Existem situações que precisamos uns dos outros para sermos sarados. Você já foi ao Senhor, foi a Deus, se humilhou, pediu perdão, mas ainda não alcançou. Peça ajuda. Não é feio pedir ajuda, feio é cair ou ficar com um problema, com um prejuízo espiritual. O Atmani, ele diz assim: pecar é vergonhoso, mas é mais vergonhoso não crer no sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, eu vou ler o versículo 6 também para ter mais sentido. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Aqui diz de andar na luz. Que luz é essa? É a luz da sua presença, porque é na luz como Ele na luz está. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Devemos andar na luz da sua presença. Andar como diante de Deus e não apenas diante dos homens. Os religiosos tinham essa consciência só diante dos homens. Eles faziam tudo para parecer aos homens. Eles oravam para serem vistos pelos homens. Jejuavam para serem vistos, não por Deus, pelos homens. Mas nós devemos viver para ser vistos pelo Senhor. O Senhor está nos vendo. Então aqui diz andar na luz, como Ele, o Senhor, na luz está. Andando na luz, você tem comunhão uns com os outros. Você pode ver, se a pessoa não conseguir ter comunhão uns com os outros, olhar no rosto do irmão com liberdade, é porque ele está andando em trevas. Às vezes já tem uma dificuldade ali, aí não consegue olhar para o rosto. Algum problema ali. Mas quando ele está bem, andando na luz, ele consegue ter comunhão. A paz não é prejudicada. Então diz aqui, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então andar na luz é trazer tudo à tona, é confessar os pecados. Às vezes muitas pessoas confessam pecados, infelizmente, porque poderia ter confessado a fraqueza antes de pecar. É melhor confessar a fraqueza do que depois confessar o pecado.
O melhor arrependimento é aquele que vem antes de pecar, né? Antes de ter pecado, a pessoa já escolheu não pecar. Então, é melhor confessar a tentação, né, do que confessar o pecado. Estou sendo tentado, irmão, me ajuda, quero pedir ajuda, ora por mim, né? Melhor do que aquela situação de prejuízo espiritual pelo pecado. Então, tudo isso são exercícios espirituais, são práticas, né, dentro da nossa vivência de comunhão, que fazem parte desse crescimento espiritual saudável. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do crescimento. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Às vezes o jovem pensa, né? Eu, quando cheguei no meio dos irmãos, lá com o Aniceto, e aí eu queria estar com ele, eu queria ouvir, eu queria anotar tudo, absorver tudo. Às vezes não estava entendendo nada, mas estava escrevendo sem entender. Depois não entendia nem o que eu escrevi. Mas eu estava ali. Eu estou com sede, né? E aí eu cheguei lá, caderno novinho, né? Novinho, folha, caneta novinha. Coloca a data. É hoje que eu vou aprender os segredos espirituais. Eu vou saber. Essa era a minha mentalidade. Se eu tiver a oportunidade de perguntar, a primeira coisa que eu vou perguntar ali é sobre o anticristo, o fim do mundo. Ele deve saber essas coisas tudo. Eu era muito criança espiritual, né? E aí a primeira coisa, pronto, tal, caderno aberto, folha branca, coloquei a data. É hoje, é agora. Vou saber um segredo que ninguém sabe. E aí ele foi na janela assim, falou, vem cá. Ele falou, pega o cesto e vai lá no rio, gente. Só faltava fazer isso, né? Lá no Rio Bengala, aqui de Friburgo, Rio Sujo. Aí ele falou assim, essa janela aqui, foi quase isso, né, irmão? Quase isso. Ele falou, essa janela aqui, faz assim, lava essa janela aqui. A janela suja que tinha que lavar. Aí eu, mas aquela revelação, aquele segredo lá dos altos céus, né? Aí, tá, né? Fui lá, peguei, comecei a lavar aquela janela, depois ele falou, a outra do quarto aí também. Ah, tá, né? Karate Kid, né? Aquele negócio, tá, já sei, já. Aham. Aí tá, ele falou, aqui no basculante da cozinha, cheio de gordura, agarrada aquela gordura, né? Que não sai nem com vejo. Limpando lá tudo. Ah, tá bom, né? Falei, vem isso primeiro, né? E onde eu pensei assim, pensante entendido, né? Ah, tá bom, vai vir isso primeiro. Beleza, caprichei, terminando rápido, né? Aí, irmão, tem mais alguma coisa aí? Não, tá bom, tá. Aí voltei lá, abri o caderno de novo, agora vai, né? Aí ele falou, olha, irmão, quiser ficar à vontade aí, eu tenho uns livros lá, tem coisa. Mas assim, é porque te combinar tipo um treinamento discipulado, uma coisa assim. Ele falou, mas por hoje é só. Acabou a lição de hoje, mas cadê a lição? Eu era muito ingênuo, né? Mas cadê a lição? Não escrevi nada. O Senhor estava tentando escrever dentro de mim, né? Então foi assim. Então falando algo assim prático, né, do serviço, né? Eu não lembro nem por que eu lembrei dessa história, né? Mas eu ia encaixar, conectar alguma coisa que eu estava falando antes. De crescer espiritualmente. E isso vem no convívio, é algo prático ali, né? De estar com os irmãos, de estar sujeito, de estar ali presente. Assim, eu estava lembrando. Lembrei agora a conexão aqui. Obrigado. Então eu pensava assim, né? Aquele dia que eu vi a biblioteca dele, um quarto cheio de livros, e aqui que eu vou crescer muito aqui. Eu achava que os livros iam fazer eu crescer. Mas é a vida, é Cristo que faz crescer, não são os livros. Eu pensava que se eu enchesse minha mente com o maior número daqueles livros, eu ia ficar super espiritual. E um dia eu peguei um livro lá, que era aquele livro mais com título enigmático, O Poder Latente da Alma. Eu falei, é esse que eu tenho que ler. E ele falou, não vai ler esse não. E ele cortou e falou, não, esse aí não. Esse aí não vai te ajudar em nada. Toma, lê isso aqui. Me deu um Macintosh para ler.
E aquele português de meio de Portugal, era feito em tipografia antigo, né? Aqueles que vinham lá de Portugal. As palavras difíceis lá, inexorável, não sei. Meu Jesus. Mas era tudo o Senhor, né? Tratando, ensinando. Então, não sei por que estou dando esse testemunho, né? Mas para os jovens a continuidade, né? Se disponibilize, né? Se dispõe a servir. Aos mais velhos, busque, né? Busque o Senhor, semeie hoje, né? A sua busca ao Senhor. Eu creio que daqui sairão muitos lares abençoados, famílias edificadas, né? Casas para a glória de Deus, para a sua habitação, nossas famílias, né? Como nós cantamos, nossos filhos te adorarão, né? Nós cantamos isso porque é um desejo nosso e é profetizando e orando ao Senhor por isso. Eu creio que os irmãos mais jovens têm recebido tanta provisão, tudo para não errar como nós erramos, né? Para serem guardados dos erros e irem até mais além do que nós, mais bem-sucedidos em Deus do que nós fomos, nós mais velhos, né? Porque têm recebido toda a provisão, a capacitação do alto para não errar diante do Senhor. E o Senhor vai ter casas cheias da sua glória, da sua luz. Há um texto assim maravilhoso lá em Êxodo. Uma das pragas que veio sobre o Egito foi a praga das trevas, da escuridão. E diz que em todas as casas, quando veio aquela praga da escuridão, em todas as casas do Egito, haviam trevas espessas, como que palpáveis. Ninguém via um ao outro, mesmo estando perto. Veio uma escuridão, mas na casa dos hebreus, do povo de Deus, tinha luz. Tinha luz. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor virá sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, famílias. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos oramos, Senhor, para que o Senhor faça cumprir o teu propósito, Senhor, porque fomos criados para a tua glória, fomos criados para sermos cheios de ti, Senhor, da tua glória, Senhor, cheios do teu amor. Ó Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, Senhor, nessa manhã, Pai. Ó Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor, tira qualquer embaraço, dificuldade, Senhor, para que o teu Espírito, Senhor, flua, Senhor. Ó Deus, Senhor, queremos nos submeter a essa lavagem, Senhor, pela tua palavra. Cremos que essa bacia de bronze está no nosso meio. O teu juízo, Senhor, expondo as nossas impurezas e também a tua provisão dessa água que, ó Deus, ao mesmo tempo nos sacia e ao mesmo tempo nos limpa, nos purifica, Senhor, dessa contaminação do mundo, Senhor, que quer se impregnar em nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Quantas coisas que ouvimos que ficam agarrados na nossa mente, Senhor, o mundo querendo se apegar a nós, mas nós pertencemos a Ti, Senhor. Ó, Senhor, como nós cantamos, lavou-me a mente e coração, lava-nos, Senhor, nossa mente, o nosso coração, sejamos livres, Senhor, de toda a corrupção que há no mundo, Pai, porque pertencemos a Ti, somos Teus, amamos o Senhor, livra-nos, Senhor, de toda a impureza do nosso egoísmo, para que possamos amar com o Teu amor, como o Senhor nos amou. Ó Senhor, glórias ao Teu nome. Obrigado, Senhor, nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Obrigado pela família na qual o Senhor nos incluiu, Senhor, nos dando muitos irmãos e irmãs, nos dando uma família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz com que o solitário habite alegremente em família. Antes nós andávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor.
mas o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos pastoreia, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos alimenta. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Amém.